Olá a todos e todas que estão nos acompanhando nessa entrevista do projeto Fala Candidato, Propostas para a Educação, uma iniciativa da 11ª Semana da Educação de Campinas. Meu nome é Marta Vancini, sou jornalista e atuo na área da educação. E antes de seguir, eu vou fazer uma descrição, uma autodescrição, porque nesse projeto nós estamos usando recursos de acessibilidade com a finalidade de tornar o conteúdo o mais acessível possível. Então, eu sou uma mulher, tenho cabelos castanhos, cacheados, tenho pele branca, estou usando um batom de tom marrom, uso um colar de madrepérola com pedrinhas vermelhas, cristais vermelhos, e estou usando uma camiseta verde musgo. A parede atrás de mim é branca, do meu lado direito tem um desenho em preto e branco, e do lado esquerdo tem alguns cards com reproduções de obras de arte, bastante coloridos. Agora eu vou fazer a descrição da Gisele Rosa, a nossa intérprete de Libras. A Gisele é uma jovem preta, de cabelos pretos, pele preta, e ela usa uma camiseta com o símbolo de Libras no peito. O fundo é bege e é liso, totalmente liso. Bom, a Semana da Educação de Campinas é um movimento suprapartidário organizado pelo Comitê de Governança, que é composto pela Fundação FEAC, pela Fundação Educar de Pascoal, Secretaria Municipal de Educação de Campinas e Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, por meio das diretorias de ensino leste e oeste de Campinas. A cada ano, a semana elege um tema, e em 2020, o evento tem como objetivo ser um espaço de voz para todos aqueles que estão na sala de aula e também de estabelecer uma conexão com o poder público, além de mobilizar a sociedade para o diálogo sobre a educação pública. Outro objetivo da semana é colocar a educação em evidência enquanto um projeto de política pública. É nesse cenário que o projeto Fala Candidato se insere. Ele é composto por entrevistas com candidatos e candidatas a prefeito e a prefeita de Campinas sobre temas chaves relacionados à educação pública. E todos foram convidados, mas a participação foi facultativa, apenas aqueles que quiseram participaram. Hoje, nós vamos entrevistar Ahmed Tariq, candidato pelo PMN. O vice de sua chapa é Aristides Ferreira, também do PMN. Olá, Ahmed, como você está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, eu agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero, antes de já, agradecer à instituição FEAC, que produz esse grande evento para falar sobre a educação. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ahmed Tariq Tombuktuajo, eu sou jovem, tenho 27 anos, me considero um afrodescendente, eu sou filho de um pai branco com uma mãe afrodescendente e eu sempre gostei da educação e por isso eu fiz o curso de Ciências Sociais e me formei como um profissional da sociologia e hoje eu atuo dentro do ensino fundamental e ensino médio. Fisicamente eu tenho um nariz grande, né, que eu puxei da minha avó negra. Eu tenho os lábios pequenos, o meu cabelo ele é ondulado. Aqui é como se fosse um espaço particular meu, onde tenho os livros que estão aqui atrás. Eu tenho essas duas gatinhas que são as duas Anubis, que são gatos do Egito. Eu gosto muito da cultura egípcia. E eu me encontro num quarto branco, numa poltrona que era da minha avó, que eu tenho muito apreço. E esse é o Ahmed. Bom, Ahmed Tariq Adil é campineiro, tem 27 anos e é formado em marketing pela Faculdade Anhembi Morumbi e em sociologia pela Faculdade Pitágoras. É presidente em Campinas da Organização Negra Nacional Quilombo, que presta assistência a negros, atua contra a discriminação e o preconceito
e já participou da formulação de leis relacionadas a questões raciais e à desigualdade. Vamos começar então, Ahmed? Vamos lá. Vamos lá? Primeira pergunta. Quais são as propostas para a educação em seu plano de governo? E qual vai ser a sua primeira medida na área da educação, caso seja eleito? Olha, hoje nós percebemos que a qualidade de ensino, tanto a ensino infantil em Campinas, como o problema que nós temos quase 5.000 números de falta de creche, tanto a questão da evasão do ensino fundamental. Porque aqui em Campinas a gente trabalha com essa parceria entre o ensino municipal e o ensino estadual, que contempla a questão do ensino fundamental. Logo que eu comecei a atuar, faz quase 3 meses que eu tenho atuação como professor, eu senti muito a dificuldade dos alunos se inserirem, tanto pela questão pandêmica que nós temos, né? E tanto pela questão do ensino fragilizado, que é o ensino público hoje. A gente teve um grande avanço, que eu considero, que foi o Fundeb. O Fundeb ele é um fundo destinado à educação, através do governo federal, que ele tenta fomentar um pouco mais da desigualdade, tanto da questão de gênero, de cor, de raça. E hoje Campinas, quando a gente fala a questão de gênero, de raça, Campinas ela tem uma população afrodescendente negra de 60%. E a maioria dessa população se encontra na periferia, que tem grandes problemas sociais, desde o transporte público, com a questão do transporte lotado, que às vezes os alunos da grande periferia, como Campo Grande, Campo Belo, o Padre Anchieta, Ouro Verde, eles têm dificuldade para deslocar até a escola. Então, uma das questões que nós temos é a questão do transporte público, que a gente tem que criar, e eu faço isso no sentido de ter uma frota como candidato a prefeito, eu quero implantar linhas tanto para o ensino fundamental e tanto para o ensino infantil, onde as pessoas de baixa renda elas possam ter um meio de transporte gratuito, né? Justamente por conta daqueles que mais assim têm dificuldade de deslocamento. E é mais que necessário, né? A gente teve a questão pandêmica do coronavírus e a gente vem percebendo a questão da superlotação. Eu considero a medida que o governo federal adotou hoje um pouco imprudente no sentido de ele aprovar o ensino à distância, mas eu tenho como pensamento que algumas coisas são necessárias, como o ensino semipresencial, onde os pais que não têm condições de cuidar do seu filho e dar a atenção merecida, né, eles possam optar por esse modo de ensino. Sim. A segunda pergunta. Por causa da pandemia de Covid-19, desde março, as aulas foram suspensas nas escolas e a retomada presencial está sendo programada. Na sua opinião, quais medidas devem ser tomadas para que ocorra a recuperação da aprendizagem real dos estudantes e para que eles permaneçam nas escolas? Como implementar essas medidas? Olha, olhando o cenário atual da gestão do prefeito Jonas, a gente viu que algumas atitudes foram incorretas, que pode ser prejudicial. Muitas das famílias da periferia, que é o grande público hoje da escola pública, tem dificuldade, por exemplo, alimentar, né? A gente vê que muitas das famílias, às vezes a criança ou adolescente ou jovem, ele não tem o que comer no período da manhã, e por isso que ele também vai para a escola no sentido de ter uma alimentação complementar. Eu penso que uma das primeiras atitudes que a gente tem que tomar é criar um vale alimentar, onde, mesmo que os alunos que não estejam inseridos no ensino semipresencial que eu pretendo adotar, ele possa ter um acompanhamento, né? A gente tem várias perspectivas que
realmente o comportamento do ser humano mudou. Tanto questão psicológica, que o coronavírus ele desencadeou, teve crianças que, devido ao fato de não ter essa experiência, teve problemas psicológicos. Então, a gente tem que ter acompanhamento psicológico, a prefeitura tem que abrir licitações, tanto em questão de contratações da área da saúde, como os psicólogos, como psiquiatras, para ajudar a ter um lado de terapia, de entender também a questão particular das famílias, por conta que eu penso que uma família presente, o aluno consegue ter resultado, né? Mas o cenário atual do Brasil mostra a fragilidade do sistema virtual. Hoje, o Brasil ele não está preparado devido à questão de infraestrutura. Por exemplo, eu tenho internet aqui e, particularmente, eu pago R$ 120 por 50 megas. As pessoas da periferia, às vezes, R$ 120 cabe no bolso e isso daí pode prejudicar ela, né? Então, sem dizer a questão do aparelho que os alunos têm, que deveria ter, eu penso também que se o governo municipal adotar um ensino semipresencial e se ficar constatado o sentido de caso suspeito do coronavírus, a prefeitura ela vai ter que fazer uma compra de notebooks e oferecer para aquelas famílias que realmente precisam. Esse notebook vai ficar sobre a responsabilidade da família, mas ele vem com um chip, né, que a gente tem que fazer uma parceria do Estado. No Maranhão já tem essa... Quando estourou a pandemia, o Estado do Maranhão, que é uma das maiores referências do Estado no Brasil na questão da educação, ele contratou um chip para cada família que tinha um aluno na rede pública. E ali, por mais que tinha várias dificuldades, conseguiu, assim, pelo menos ter um acompanhamento. Essa meta é fundamental no sentido que o aluno entenda, né? Mas a gente vê que é notável e diferente. Um professor presencial ele consegue ajudar muito, tanto na questão do acompanhamento, das avaliações, e eu penso que seria uma alternativa. Ok. Terceira pergunta. Qual é o volume de recursos para a área da educação em Campinas? E como esse recurso pode ser aplicado considerando as disposições do Plano Municipal de Educação? Olha, Campinas, a partir do ano de 2021, dentro do orçamento educacional da peça, Campinas vai receber mais de 100 milhões. Atualmente, o gasto que nós temos e o valor destinado orçamentário é de 1.207 bilhões. Mas eu acredito que também com o Fundeb, é uma grande peça para trabalhar as questões que realmente a gente não superou e a questão da fragilidade, né? Por exemplo, esse dinheiro seria fundamental para fazer novas contratações e especializações. Quando eu comecei a atuar, e faz quase 3 meses eu estou me candidatando, eu tive que descompatibilizar do cargo. Eu notei que os outros profissionais, né, os meus companheiros de trabalho, que tinha quase 10 anos de educação, eles teve dificuldade com os meios tecnológicos. E hoje o mercado ele requer atualização contínua do profissional, né? Então, um dos meios é a questão da digitalização. A gente tem que capacitar aqueles professores que têm dificuldade de lidar com a internet, com os mecanismos, e valorizar esse profissional. O salário hoje da educação municipal, se eu não me engano, varia de um valor de 2.500. É muito pouco comparado com o cenário da classe política, né? No Brasil, a questão educacional da valorização dos professores realmente é desigual. Eu penso, como candidato a prefeito, que a gente tem que dobrar o valor, primeiro, para que o professor se sinta entusiasmado,
e motivado para trabalhar. Porque muitas das vezes nem é o problema de salário, é o problema da falta de infraestrutura. Por exemplo, coisas simples, giz, uma louça decente, uma carteira limpa onde o aluno possa trabalhar. Então, a gente tem que fazer, além de contratações desses profissionais, a gente tem que comprar materiais novos, né? Eu penso também a seguinte questão. Desde março, o governo atual ele não integrou para as famílias a questão dos uniformes. Até hoje, o governo ele não integrou. Então, a gente tem que criar alternativas pensando na questão comportamental do coronavírus, né? Realmente, teve muitos professores que também, devido a essa forma bombástica que veio o coronavírus, realmente não conseguiu se adaptar. Então, eu penso que a gente tem que ter a qualificação desses profissionais, melhores salários, com mais contratações e com apoio pedagógico. Hoje, Campinas tem um polo científico grande, um polo universitário. A gente tem a Unicamp, que tem cursos relacionados a ciências humanas, que poderia ajudar a pensar a forma da população campineira em si. A gente também tem a questão privada, a gente tem boas escolas, boas universidades do ensino privado, onde tem bastante pessoas cursando o ensino de pedagogia. A gente tem que abrir licitações para os pedagogos saber trabalhar a atual gestão, né? E, às vezes, é trabalhar o lado psicológico, neurológico da criança, onde a gente possa entender a questão tanto familiar, tanto psicológica e a questão econômica. Por isso, a gente tem que criar, seguindo o Plano Municipal de Educação, uma comissão onde a gente faça um grupo dentro da escola que tenha um acompanhamento por completo desse aluno, né? Que cobre uma outra questão que eu notei, que muitos alunos dentro da questão pandêmica deixou de ter um bom desempenho. Por quê? Porque a maioria das famílias não tinha experiência de lidar com a questão de ensinar. E então foi uma dificuldade grande, até mesmo para as famílias. Então, eu acredito que a gente trabalhar a questão familiar e a questão profissional da educação, a gente consegue ter um bom desempenho. Sim. Pergunta número 4. Estima-se que existam cerca de 5.000 crianças na fila por uma vaga de creche aqui em Campinas. Um dado é de agosto, aproximadamente. Considerando que o novo Fundeb, que vai ser implementado em 2021, destina uma parcela de recursos especificamente para a educação infantil, quais alternativas o senhor propõe para atender essa demanda? Olha, eu penso o seguinte, a gente tem que ter parcerias público e privada. O prefeito Jonas ele foi fantástico no sentido de procurar vagas em escolas privadas. Já que a gente tinha um déficit, é uma maneira da gente trabalhar essa questão de reparação. E dentro do meu governo, eu pretendo dar continuidade a essa parceria público e privada. Por quê? Muitas das vezes, o privado ele consegue fornecer o que é essencial para o desenvolvimento neurológico da criança, pelo menos no ensino infantil. Por exemplo, brinquedos, gangorras, são meios interativos de trabalhar o psicológico da criança, o lúdico, né? E dentro da minha possibilidade, até mesmo prazerar a questão das creches, eu quero dar continuidade a um projeto que chama Nave Mãe. A Nave Mãe foi um dos meios que Campinas obteve sucesso e teve uma diminuição muito crescente da questão da evasão também, que às vezes as mães não tinham como levar os seus alunos, né? Então ela deixava com a avó, e é um fator cultural dentro do Brasil hoje, né? Muitas das famílias que não têm, às vezes, quando não consegue
uma vaga na creche e deixa com os pais, com os avós, e a gente tem que superar isso. Eu penso que, para superar isso, a gente tem que criar mecanismos, tanto de contratações desse público privado que eu falei, e como construções de creche, justamente naqueles lugares que mais precisam. Ok. Pergunta número 5. Em dezembro de 2018, o Plano pela Primeira Infância de Campinas foi concluído. Quais propostas do plano o senhor destaca como as mais relevantes para investimento imediato? Eu penso que também políticas públicas viáveis no sentido de protocolos. Infelizmente, o governo federal ele deixa a desejar no sentido da educação de inclusão das pessoas que têm deficiências, né? O governo federal ele aprovou uma resolução aonde que exclui a necessidade de amparo. Por exemplo, a gente tem leis que é obrigatório as crianças que têm necessidades especiais adentrarem a qualquer espaço escolar. Então, a escola tem que se adaptar àquela criança, não a criança tem que se adaptar à escola. Infelizmente, essa é uma lei que é um retrocesso para a educação. Por quê? Hoje a gente tem quase 10% de crianças que têm problemas psicológicos, né? Desde de déficit de atenção, desde problemas generalizados. E isso é ruim por conta que você tira o acesso a essas crianças que precisam. Mas, em meu governo, a nível municipal, eu pretendo, através dos conselhos municipais de assistência social, trabalhar esse vínculo, tanto da questão familiar como cidadão. A gente precisa desenvolver a criança do ensino infantil, onde ela possa ter um ambiente que ela consiga despertar o seu lado de criança, de ser ela mesma. Por que eu falo isso? Hoje, a grande periferia, infelizmente, o comportamento e o ambiente que ela vive é conturbado. Existe a violência doméstica, existe a violência policial, e todos esses sentidos acaba prejudicando na formação dessas crianças, né? Então, a gente tem que criar alternativas, projetos. A gente tem uma lei que ela é amparada a um grande marco que a gente teve, dotado ao ensino das religiões de matriz africana e da cultura negra. Sim. É um meio que a gente pode também inserir no grande núcleo periférico. Por quê? O homem negro em si e a criança, ela perdeu o valor da sua cultura. A gente tem que resgatar a cultura das crianças, né? Por exemplo, a capoeira, o samba, são meios de você inserir como aprendizado e de valorização de cultura. Então, em meu governo, eu vou dar prioridade à educação em conjunto com a cultura. A gente vai trabalhar a questões de culturas populares e vai inserir no ensino infantil. Culturas populares. Até a festa junina, que é uma festa indígena, poucas pessoas sabem. Toda essa questão de evento é significativo para a formação da criança e para o aprendizado dela. Tá. E a gente tem que trabalhar a questão do esporte, onde que a gente possa interagir, tirar aquele meio social que muitas das pessoas sofrem. Às vezes a gente tem problema da questão do saneamento básico, onde as crianças não têm água tratada. Por exemplo, a Sanasa é uma das tarifas mais caras, né? A gente tem que ter, por exemplo, meios que possa tratar a questão do saneamento e que possa também trabalhar a questão educacional, onde essas pessoas consigam ter uma educação de qualidade, né? Então, são algumas alternativas que eu proponho em meu governo. A sexta pergunta é: uma das características de Campinas é a oferta de ensino fundamental compartilhado entre o município e o Estado. Quais medidas o senhor pretende adotar para melhorar e tornar mais efetivo
o regime de colaboração entre essas duas instâncias de governo? Olha, são algumas matérias que eu vejo que os alunos têm dificuldade. Eu vou Uhum. numerar duas que realmente a gente precisa trabalhar muito bem essa questão, que é a questão da língua portuguesa e a questão da matemática. São duas matérias que, dentro do ensino fundamental e dentro da questão municipal, os alunos campineiros, eles demonstram realmente uma dificuldade de aprendizado. A gente vai criar um ensino integral, onde essas pessoas possam ter um acompanhamento por completo, né? Pensando no seguinte termo, como a gente vai introduzir um ensino semipresencial, aqueles pais que optar por motivo de trabalho, né, deixar o seu filho na escola, ele vai ter um acompanhamento completo, desde a questão alimentar e aqueles pais que deixarem o filho em casa, eles vão ter também benefícios de um cartão cidadão onde esteja a questão alimentar e do transporte. Então, a gente tem que trabalhar a questão do curso de letras. A gente tem que instigar as crianças a ler. E não é, às vezes, na marra, assim. Eu particularmente, quando eu era criança, o meu pai era uma pessoa insensível no sentido do aprendizado. Eu realmente tinha bastante dificuldade na questão do ensino de letras, né? E, às vezes, faltava um pouco do acompanhamento do professor. Mas como era um professor para quase 45 alunos, eu via que realmente, às vezes, o professor ele queria ensinar, mas o aluno tinha dificuldade. Então, uma outra questão que a gente pode trabalhar, que eu também mencionei, é a questão das contratações. Tanto da questão preventiva, que seria fundamental na medida de precaução, Uhum. orientando o seguinte protocolo do álcool gel, do distanciamento. Se nós tivéssemos mais um pedagogo, além do professor, ajudando, né, aí a gente poderia ter um desempenho maior no aprendizado do aluno. Justamente nessas matérias que eu mencionei, a questão da língua portuguesa, onde o aluno, às vezes ele não sabe escrever, ele vai empurrado para o ensino médio, e a questão da matemática, que às vezes também o aluno ele não sabe fazer um cálculo, ele não sabe trabalhar uma aritmética, ele não sabe trabalhar uma soma. Então, se a gente tiver um acompanhamento de um terceiro trabalhando sobre o aluno, a gente consegue superar esse déficit que os alunos da rede infantil e da rede fundamental vêm demonstrando. Ok. A sétima e última pergunta. Atualmente, a educação enfrenta uma série de desafios. Na visão do senhor, quais práticas devem ser incorporadas nas escolas do município que sejam alinhadas ao mundo contemporâneo e que desenvolvam a autonomia e promovam a participação dos estudantes? Qual o primeiro passo para implementá-las? Com tanto retrocesso do governo federal através de Jair Bolsonaro, o STF ele delegou algumas funções que é cabível ao governador e aos prefeitos. Uhum. Na questão municipal, a gente tem que dar autonomia para o secretário da educação. Uma das metas que a gente tem que estabelecer é erradicar a questão da alfabetização. Infelizmente, devido da evasão escolar. Infelizmente, a questão da alfabetização vem aumentando. E isso é um problema estatístico que Campinas não pode passar. Campinas hoje ela é uma metrópole, ela é uma referência, é uma terra que de grandes formadores educacionais, por exemplo, no meio contemporâneo, a gente tem o professor José Norberto Pinto, que foi uma referência em Campinas. Então, Campinas tem que trabalhar questões incorporadas ao protocolo da ONU. A gente não pode passar por cima
de questões políticas. A gente tem que respeitar os princípios básicos que foram os marcos regulatórios que a gente conquistou, principalmente a questão da LDB, a questão do Estatuto da Criança do Adolescente, o ECA, e são meios que a gente podem, de repente, ter um desempenho maior dentro da educação. Ok. Bom, chegamos ao fim de mais uma entrevista da série Fala Candidato, Propostas para a Educação. Fica o convite, então, para que vocês também assistam às outras entrevistas que estão no site da 11ª Semana da Educação de Campinas. Muito obrigada, até a próxima. Imagina, eu que agradeço e, novamente, muito obrigado à instituição FEAC.